Salve Maria, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer o trecho do livro A Igreja Católica, do Monsenhor Chamer Totti. Não sei como que pronuncia, para variar. Esse livro ele é maravilhoso, ele conta sobre a história da igreja. Ele é da editora Ignis. Eu vou passar o trecho da Igreja Perseguida. Costumamos chamar a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, segundo a expressão de São Paulo, o corpo místico de Cristo que continua a viver de maneira misteriosa entre nós. Mas, se assim é, então não podemos admirar de que a história da Igreja seja a edição aumentada da história da vida terrena de Cristo e de que a Igreja seja obrigada a suportar todos os sofrimentos que foram o destino de Cristo. No curso dos séculos, só mudaram os nomes, os lugares e as datas, mas o fundo dos acontecimentos é o mesmo. Cristo foi perseguido por Herodes e Judas, Caifás e Pilatos, pelos fariseus e escribas. A igreja foi perseguida pelos imperadores romanos, pelos déspotas bizantinos, pelos príncipes grandes e pequenos, tem sido perseguidas pelos maçons e pelos bolchevistas, mas a perseguição é essencialmente a mesma, é sempre o mesmo grito: não queremos que ele reine sobre nós. A digna esposa de Cristo perseguido, verdadeiramente só podia ser a igreja perseguida. A igreja perseguida, que dolorosas recordações, mas ao mesmo tempo que consoladores pensamentos despertam em nós estas simples palavras: a igreja perseguida. Apenas nosso Senhor deixar a terra, rebentava em Jerusalém a primeira perseguição contra os cristãos, e essa chama devastadora não devia mais extinguir-se, mas ora aqui, ora ali no mundo, continuará a erguer-se enquanto a Igreja Católica subsistir na terra, enquanto houver um homem no mundo. Será uma meditação sem dúvida bem dolorosa, mas também assaz instrutiva, confortadora e própria para fortalecer a fé. Se, primeiro, na primeira parte de nossa presente instrução, passarmos rapidamente em revista as perseguições cruentas que a Igreja tem sofrido há 19 séculos, agora já são mais, né? Se, segundo, nos esforçarmos para enxergar o fim que a divina providência quer atingir por essa provação. Nessa instrução vou falar da igreja perseguida, na instrução seguinte tratarei a igreja invencível, que é a grande lição proclamada pela igreja com força indestrutível. Na Bíblia fala, né, que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. As perseguições contra a igreja. Os primeiros perseguidores da igreja foram os judeus. Os apóstolos pregavam que Cristo era o Messias prometido, não um libertador político, como o esperavam os judeus, mas o Salvador das almas. Isso não agradava aos judeus e por isso eles convocaram os apóstolos perante o Sinédrio para forçá-los ao silêncio. Mas o doutor da lei, Gamaliel, dirigiu então aos membros do Sinédrio estas palavras memoráveis: não vos ocupeis com essa gente e deixai-a ir. Se essa ideia ou essa obra vem dos homens, cairá sobre si mesma, mas se vem de Deus, não podereis destruí-las. Palavras magníficas, mas os judeus não as escutaram e a primeira perseguição continuou. O diácono Santo Estevão foi a primeira vítima, em seguida São Pedro foi lançado à prisão. Consoante Justino, os judeus haviam encarregado emissários de seguir passo a passo os apóstolos e de procurarem enfraquecer a força da sua pregação, acusando-os de impiedade e de ateísmo. Mas tudo isso não pôde prejudicar a igreja. A semente lançada pelos apóstolos cresceu a olhos vivos e tornou-se mais forte do dia para a noite. A perseguição judaica foi seguida de uma perseguição muito perigosa, a intervenção do poder romano contra o cristianismo. A perseguição romana contra os cristãos foi de uma crueldade sem exemplo e particularmente sangrenta. É um enigma humanamente inexplicável na história do mundo que o cristianismo
tenha podido fazer à frente às violências do poder romano, a defesa desesperada da gigantesca civilização pagã, as calúnias, as injúrias, aos sarcasmos e a luta aberta. Que calúnias inauditas foram lançadas contra os cristãos. O culto espiritual de um Deus espiritual foi tratado de ateísmo. O banquete eucarístico foi tratado de banquete de Cheste. As reuniões dos cristãos nas catacumbas foram tratadas de conspirações. O amor do próximo foi considerado depravação. E tudo isso não pode aniquilar o cristianismo. Centenas de milhares de pessoas deram a vida pela fé. E de que meios inauditos lançaram mão contra eles? O imperador Adriano mandou elevar uma estátua de Vênus no Calvário e uma de Júpiter no túmulo do Redentor, mas em vão. Severo proibiu que alguém se fizesse cristão, mas em vão. Diocleciano, após cruel perseguição, fez elevar um monumento comemorativo com esta orgulhosa inscrição, em lembrança da destruição do nome cristão, mas debalde. A perseguição a mais cruenta foi inútil. A jovem esposa de Cristo, a Igreja, enxugou o rosto banhado em sangue e retomou sua mancha mais forte do que antes. Certamente, Maximiliano jamais teria pensado que no lugar onde se elevara o seu palácio e onde fora preparada a mais sangrenta perseguição, se ergueria um dia a Basílica de Latrão com esta inscrição: Mãe e Senhora de todas as igrejas. E que no local onde se achava seu trono se elevaria o trono de uma dinastia imorredora, a do trono do Papa. Certamente, Inês, a jovem mártir de 14 anos, quando a arrastaram violentamente para o antro do vício, não teria pensado no que viria a ser um dia aquele lugar de pecado. Efetivamente, é ali que se ergue agora a igreja de Santa Inês, uma das mais belas igrejas de Roma, na Piazza Navona. Não sei como que pronuncia essa palavra italiana. Falar-vos-ei do jovem Marte Pancrácio. Sua mãe, Lucina, reza por ele com angústia. Será seu filho confessor da fé tão intrépido quanto foi seu esposo que deu a vida por Cristo? O filho de alma ardente está sentado nos joelhos da mãe. Em que pensa ele? Não na magnífica Basília que, 1.600 anos mais tarde, a multidão dos peregrinos virá visitar em Roma e que terá o seu nome. Não vê o relicário de prata no qual o Papa Honório I depositara os seus restos mortais. Não pensa em que milhões de pessoas lerão um dia seu nome no martirológio e que nenhum altar sua imagem aureolada de glória brilhará como a do menino mártir do cristianismo primitivo. Ignora tudo isso esse menino. Só o previu Cristo, o seu Redentor, que deu a vida por ele e por quem ele também dará a sua jovem existência. O poder romano não pôde triunfar desse espírito. Quando Diocleciano desceu do seu trono de púrpura e terminou seus dias como velho rabugento, quando Galério morreu devorado pelos vermes e reconheceu a injustiça do seu edito de perseguição, quando Maximiliano Hércules se suicidou, quando Maxêncio se afogou no Tibre, quando Maximino expira em sofrimentos tão atrozes quanto os preparava aos cristãos, quando Licínio sucumbiu sob a espada de Constantino, a esposa de Cristo lá se mantinha sempre, coberta de sangue, mas cheia de força e de ardor no combate. No fim desses 300 anos de perseguições, a jovem igreja enxugou o semblante ensanguentado e, mais bela e mais jovem, continuou sua obra. As portas do inferno tinham-lhe oferecido lutas cruéis, mas as portas do inferno não tinham podido prevalecer contra ela. Depois das perseguições abertas dos romanos, um assalto mais perigoso foi lançado contra a igreja: os ataques espirituais. Lúcifer mudava de tática. Já não atacava abertamente, mas age como um adversário fraquíssimo, envenena as fontes do inimigo. Os cismas surgem dentro da igreja
e o perigo das invasões bárbaras fora da igreja. A cada século, os hereges atacam a igreja por todos os lados. Às vezes, em consequência, quebra-se apenas um pequeno ramo, outras vezes um grosso galho, e houve mesmo um tempo em que, por assim dizer, o mundo inteiro se achou na heresia. E, no entanto, a igreja chorou sem dúvida seus filhos separados, os frutos corrompidos caídos dos seus ramos, mas em seguida, com força nova, prosseguiu seu desfalecimento, seu caminho no campo da história. Vêm as invasões bárbaras. Forças brutais assaltam a Europa. E no centro desse grande movimento mantém-se de pé o rochedo contra o qual as portas do inferno não prevalecem. Vejamos o que resultou daí. Que foi que aconteceu? A igreja não aceitou o espírito selvagem, mas foram os povos bárbaros que se submeteram ao jugo suave de Cristo. O assalto veio de outro lado. O ideal do mundo pagão voltou à tona com a Renascença. A Renascença contamina a vida e os costumes cristãos até nos seus chefes, até nas mais altas autoridades. Nessa época, fontes de perdição insinuaram-se na vida da igreja. Em verdade, ela deveria então ter perecido se fosse obra humana. E qual foi o resultado? O poder de vida da igreja lançou para longe dela a infecção e triunfou dos assaltos desesperados do ideal pagão. Depois vieram os arautos do filosofismo, depois a Revolução Francesa. Estou cansado de ouvir dizer, declarava Voltaire, que bastaram 12 homens para fundar o cristianismo. Apraz-me demonstrar-vos de que bastará um só para destruí-lo. E lançou esta ordem: esmagai a infame, mas a Igreja Católica está sempre. Depois de tudo isso vieram as perseguições atuais. O ateísmo declarado dos sovietes russos, que querem pelo terror, pelo sangue, pelo fogo, pelo ferro, pela zombaria, pela dinamite, pelo exílio, arrancar da alma humana a fé em Deus. Depois sobreveio outro assalto não menos perigoso, que não combate contra Deus abertamente, como os sovietes, mas quer criar, com as lendas fanáticas das religiões pagãs primitivas, uma nova religião e assim conduzir o homem à irreligião total. Essas lutas ainda duram, a perseguição não cessa, mas quem será o vencedor? Deus ou o ateísmo? Jesus Cristo ou Satanás? O testemunho da história até aqui não permite duvidar um só instante do resultado. Com efeito, não há um só terreno da civilização humana a qual se tenha até aqui ido buscar argumentos contra a igreja, e nenhum deu resultado. Ora é a astronomia que se opõe aos dogmas, ora é a biologia. Ora parte-se em guerras contra ela em nome da geologia, ora em nome da filosofia. Recorre-se às inscrições dos tempos pré-históricos, aos costumes dos povos primitivos. E ao cabo de todos esses esforços, verifica-se que não há uma só verdade científica certa que esteja em contradição com os nossos dogmas. E após perseguições sem trégua, a Igreja Católica nunca teve tantos fiéis como atualmente, nunca teve tantas igrejas como hoje. Os que viviam na tempestade das perseguições não percebiam quais eram os desígnios de Deus, mas hoje vemos tudo sob outra claridade. Tudo corresponde a um plano divino, seja o que for que aconteça a uma nação ou à sua própria igreja. Hoje já vemos claramente que a perseguição realizou um duplo fim nas mãos da providência. As perseguições contribuem para o revigoramento e para a dilatação da igreja. Assim como um vento sacode em todos os sentidos os galhos da árvore e, desapegando os frutos, leva a longa distância a semente de novas árvores, assim também as perseguições têm propagado a Igreja de Cristo. Apenas nosso Senhor deixará a terra, estalava em Jerusalém a primeira perseguição, e os apóstolos eram obrigados a abandonar a capital judaica. É certo que isso lhes foi penoso e que eles sofreram com isso, mas vemos agora o quanto isso serviu
aos desígnios da divina providência. De fato, essa perseguição contribuiu para o cumprimento do mandamento divino: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. O cristianismo toma pé em Roma. Acendem-se ali a perseguição de Nero e em seguida as perseguições mais sangrentas durante 3 séculos. Quanto mais sangue cristão corre, porém, tanto mais vitoriosamente se ergue a cruz de Cristo. Do sangue dos mártires nasce uma nova vida, como do grão de areia que tortura a concha, nasce a pérola preciosa. O caminho da Igreja de Cristo tem sido, ao longo de toda a história, uma via sacra contínua. E coisa notável, as páginas mais resplandentes da sua história não foram escritas nas épocas em que a humanidade se inclinava ante a grandeza da Igreja, mas sim quando a Igreja mais sofreu. Pois o sinal mais caro à Igreja é a cruz. Ninguém aprende tão profundamente o sentido e a utilidade do sofrimento quanto a Igreja de Cristo, que sabe que sob as marteladas do sofrimento se abrem na alma humana profundezas insuspeitas e que nossos olhos enxergam então melhor a verdadeira significação das coisas. Os tempos de perseguição sempre foram épocas mais gloriosas da Igreja, pois quem avança no caminho da cruz deve inevitavelmente encontrar-se com Cristo que carrega sua cruz. Tirai as perseguições e as pérolas da Igreja desaparecerão, dizia Santo Ambrósio, resignado ao martírio sob o nome de pérola. Se não tivesse havido hereges de São Tomás, a ciência dos santos não teria florescido. Assim, as heresias e as perseguições, as forças exteriores e as resistências intelectuais prepararam o triunfo da Igreja. São bem verdadeiras essas palavras de Santo Hilário. A Igreja floresce quando é perseguida, triunfa quando é oprimida, progride quando é desprezada, fica de pé quando parece vencida. Mas a divina providência tem ainda outro intuito quando permite as perseguições da sua Igreja. Não somente quer fortificá-la no meio das tempestades e perseguições, mas quer também consolá-la e animá-la. O fato de incessantemente na luta a Igreja haver sempre triunfado é para nós um grande consolo e um grande conforto ao mesmo tempo que uma certeza da verdade e da promessa de Cristo, segundo o qual as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. O capítulo 14 do Evangelho de São Mateus mostra-nos Nosso Senhor andando sobre as águas. Eram 3 horas da madrugada. A barca dos apóstolos era jogada de um lado do outro pelas vagas. De repente, o Salvador aparece andando sobre as águas e chamando a si Pedro. Quando Pedro, de alma ardente, se ouve chamar pelo Divino Mestre, não tem um instante de hesitação. Salta na água e adianta-se para Nosso Senhor. Mas a água estava agitada. As vagas erguiam-se bem alto e Pedro teve medo. E à medida que sua fé e sua confiança diminuíam, ele começou a afundar-se nas ondas. Senhor, salvai-me! Exclamou ele com desespero. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram à barca, o vento aplacou-se. Imagem frisante da Igreja de Cristo é esta. O Senhor não lhe poupou no passado e não lhe poupará no futuro as tormentas da perseguição. Mas não temos o direito de faltar à fé nem de desesperar, porque o Senhor não deixará assombrar a barca de Pedro. Quantas vezes tempestades irresistíveis em aparência têm se erguido em torno da barca da Igreja nas lutas interiores que esta tem que suportar no momento das heresias, arianismo, nestorianismo, monofisismo, pelagianismo e por aí vai. Que perigo significou para a Igreja o bizantinismo, que procurava reduzi-la à escravidão? Depois o cisma da Igreja do Oriente. Depois, qual novo espectro devastador o maometismo lança-se sobre a Europa? Depois vem o doloroso cisma do Ocidente. E hoje,
um perigo mais terrível do que todas as heresias e todos os cismas, o ateísmo organizado, científico, munido de meios poderosos. E malgrado tantas perseguições cruentas, como que por milagre perpétuo a Igreja Católica persiste de pé com uma força que não fraqueja há 19 séculos, agora 21, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela tem visto ligarem-se contra ela os indivíduos, as instituições, os soberanos, as correntes de ideia, a ciência, a filosofia, as forças dos estados. Há séculos demagogos e revolucionários gritaram constantemente abaixo a igreja, e nada tem conseguido. Acaso uma catedral milenária sofre quando um garoto mal educado lhe esfregava? Acaso uma catedral milenária sofre quando um garoto mal educado lhe escravara as paredes com uma faca? Porventura a Igreja Católica de séculos de idade sofre quando uns revoltados batem raivosos a cabeça contra o rochedo de sua base? Em cada meio século surge aqui e acolá na terra um personagem em moda que pronuncia a oração fúnebre da igreja. E, entretanto, é a igreja que tem enterrado todos aqueles que a tratavam com tanta superioridade. Quantas acusações se têm levantado contra ela em nome da filosofia moderna e da ciência, que dizem incompatíveis com os dogmas da igreja. E a igreja nunca teve medo das zombarias, nem nunca retirou coisa alguma dos seus ensinamentos, pois tinha tempo de esperar que os resultados certos dos investigadores sérios desmentissem as acusações frívolas dos incrédulos. A igreja está de pé. Ao lado dela, ruíram imensos impérios que dispunham de poderosos meios para sua defesa. E a igreja está de pé sem canhões, sem baionetas, sem fortalezas, sem aviões, sem tanques, apoiando-se simplesmente em duas pequenas frases, mas que são mais fortes do que todos os exércitos, do que a maçonaria e as ligas dos sem-Deus, porque foi o Filho de Deus quem as pronunciou. As portas do inferno não prevalecerão contra elas, e eis que estou convosco até o fim do mundo. Pessoal, finaliza aqui esse trecho. Esse livro é simplesmente maravilhoso, muito esclarecedor. Eu vou deixar aqui o link caso alguém tenha interesse em adquirir. E mais pra frente eu vou pegando mais alguns trechos, né? Para quem não dispõe de tempo para poder fazer uma leitura e tal. E eu agradeço imensamente, peço perdão pela leitura, pelo barulho, o ruído ao fundo, porque eu não tenho o lugar adequado para poder fazer as leituras, não tem estúdio. Eu até tirei as musiquinhas de fundo para tirar um pouquinho da atenção no desnecessário. Eu agradeço de coração, fiquem com Deus, salve Maria, até o próximo vídeo.